Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares, através do canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Lembramos a todos que encontram em seus lares para reservar um recipiente com água, para que no decorrer da nossa reunião essa água possa ser frutificada. E bebam essa água, podem ser em doses homeopáticas, pequenas doses, mas também com os remédios caso vocês tomem. Na certeza de que essa água contém o remédio necessário para o refazimento físico e espiritual de vocês. Vamos dar início à nossa reunião com a leitura da página que o nosso irmão Edivaldo vai trazer, a página de abertura. Vamos prestar bastante atenção porque ela faz parte, e sempre traz uma mensagem que nos orienta e nos conforta. Em seguida, vai expressa e depois o nosso irmão Arthur trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 84, na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo está em 1 Coríntios 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Maria, Mãe Santíssima, e graças a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as vidas.
gratidão por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais das leis de Deus através do teu Evangelho, onde nos convida o tempo todo, a cada encontro, a amar. Amar o próximo, mas amar também a nós mesmos. Nessa busca incessante de nos reconhecermos como os filhos de Deus, onde estamos nessa caminhada evolutiva para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas dignas de sermos reconhecidas como discípulos do Cristo. Por isso o convite à nossa vida diária nos convida o tempo todo a exercer o teu Evangelho, Senhor, através do amor em suas várias ramificações, como nos trouxe a página. A importância da nossa transformação do homem velho para esse homem novo, cheio de confiança em Ti, cheios de esperança, porque sabemos, Senhor, que Tu já preparaste o caminho e Tu está o tempo todo conosco para que possamos percorrer nessa alegre evolução. Gratidão, Senhor, por tanto amor envolvido. Gratidão por esta casa que tanto nos acolhe também, encarnados e desencarnados. Gratidão ao mentor dessa casa e os mentores desta reunião, dos trabalhadores abnegados. Gratidão também aos nossos mentores espirituais, que tanto nos incentivam para estarmos aqui e caminharmos juntos para frente e para o alto, na certeza de dias melhores. Por isso, Senhor, te pedimos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. E mais uma vez te damos graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos agora ouvir o Arthur, a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Hoje falarei a respeito do capítulo 5, item 18, que tem por título Bem e Mal Sofrer. É a primeira instrução dos Espíritos. E o capítulo é Bem-aventurados aflitos. Mas o que é bem e mal sofrer? Bem sofrer é querer o sofrimento? Eu tive um sofrimentozinho ontem, que maravilha, adorei. Tomara que amanhã venha mais um. Será que é isso? Não, né? Bem sofrer não tem a ver com gostar de sofrer. Bem sofrer tem a ver com como nós vamos nos comportar
diante do sofrimento, que é muito diferente. Uma coisa é pedir sofrimento, outra coisa é eu saber como agir diante do sofrimento. E sofrer? Sofrer tem muitas nuances, né? Muitas nuances. Sofrer depende de cada um, do ponto de vista de cada um. Porque eu posso sofrer de um jeito, com uma coisa que para o outro não é nada de sofrimento. E, inclusive, há julgamento por causa disso. Porque um olha para o outro e fala assim, nossa, mas você está sofrendo por causa disso. Só isso. Mas cada um tem um modo de ver a vida, tem um nível de entendimento. E isso tudo é relevante diante da maneira como cada um vai olhar o sofrimento. Então, os sofrimentos, eles também têm nuances, ou melhor, os tipos de sofrimento. É por questões financeiras, por questões de saúde, por emprego, dificuldades de relacionamento no emprego, na família. São muitos os tipos de sofrimento. E algumas vezes, como Paulo nos trouxe, né, através Emmanuel nos trouxe uma reflexão a respeito do que Paulo disse. E às vezes conseguimos bem sofrer em uma determinada situação, mas em outra não. Não é porque eu passei bem por uma situação que eu passarei bem por todas as outras. Então esse também é um cuidado que devemos ter quando olhamos para o bem sofrer. Ah, eu tive essa situação na minha vida, nossa, passei tão bem, estou preparado. Será? Tem muitos tipos de sofrimento e depende da nossa interpretação, do nosso ponto de vista. O meu ponto de vista para determinado sofrimento pode estar certo e eu consegui passar por aquilo ali. Mas se o outro sofrimento? Numa questão financeira, a gente pode passar bem, mas aí eu perdi minha mãe, perdi meu pai. É outro tipo de sofrimento. E eu preciso ter um entendimento aprofundado também sobre aquele ponto. Eu posso entender de economia e saber como me virar ali na questão financeira. Mas eu sei da vida após a morte, eu tenho esse conhecimento disseminado ou aprofundado dentro de mim para conseguir compreender o porquê que eu não preciso sofrer diante da morte, da perda de alguém. Né? Então, são muitas as questões que envolvem o conseguir sofrer bem, passar pelo sofrimento bem. Mas eu gostaria de ir lá no início do capítulo, porque o capítulo é bem-aventurados aflitos. Para a gente conseguir compreender bem o mal sofrer, é importante a gente entender a justiça das aflições. Eu não vou falar sobre, é só para relembrar. Para eu conseguir olhar para o meu sofrimento e falar, tá bom, ok, tá doendo, mas eu preciso seguir, eu preciso suportar, eu preciso ter coragem para enfrentar. Eu preciso olhar que o sofrimento tem justiça. É justo. Mas por que é justo? Se eu olhar só para essa vida, eu não consigo entender na maioria das vezes. Porque eu não sei porque o meu filho passa por determinada situação. Eu não sei porque minha mãe, minha esposa, meu amigo de trabalho passa por determinada situação. Porque muitas das vezes a causa é anterior, é de outra vida. Então eu só vou conseguir entender a justiça da aflição se eu conseguir entender a causa anterior das aflições.
causas atuais das aflições, né? Porque às vezes eu estou com uma doença, uma efizema pulmonar, mas eu fumei a vida toda. Adianta eu ficar reclamando? Não é uma consequência de uma escolha, né? Olha a justiça das aflições. É justo. Você escolheu por esse caminho. Nada mais justo do que você ter que ajustar isso. Se a gente criou um problema com um amigo que se tornou um inimigo, e na outra vida, ou nessa, vem meu filho, meu irmão, é meu pai, nada mais justo. Porque eu lá atrás criei um problema. Se eu lembrasse, eu não ia suportar esse reencontro. E aí vem o esquecimento, que também está aqui, esquecimento do passado, para que eu consiga encontrar esse espírito que é um algoz, para que eu consiga me reparar. E nada melhor do que a família, né? O sentimento paterno, materno, de irmão, para conseguir superar um conflito que está muito grande, né? A gente não consegue ter dimensão do que fizemos em outras vidas. Mas, se eu tenho um parente difícil, uma sogra difícil, um sogro difícil, um irmão, enfim, um colega de trabalho difícil, é porque de alguma forma há justiça. Mas precisa ser necessariamente aquele que me fez mal no passado, ou que eu fiz mal no passado? Não, às vezes a gente foi muito chato, vamos dizer assim. E aí agora a gente encontra um monte de pessoa chata. Para quê? Para a gente entender o quanto é inconveniente ser chato. Né? Não é justo? A gente entender vivendo? Eu trouxe a chatice, mas podem ser N coisas. Aquela pessoa que eu assassinei em outra vida, não necessariamente é ela que eu vou ter que ir de encontro ali como meu filho. Eu posso, às vezes, aquela pessoa que eu assassinei seguir em frente. Ela não está nem mais aí com o que eu fiz. Foi embora. Mas eu preciso reparar isso diante da lei divina. E eu vou e aceito que venha um filho que viveu uma situação parecida, que vai vir com as questões de um assassinato, as revoltas, as incompreensões, e eu vou ter que administrar aquilo ali. Vou ter que administrar. Mesmo não sendo um algoz direto. Às vezes eu coloquei alguém na bebida, na droga, em outra vida. O meu filho não necessariamente foi aquele que eu coloquei, porque ele pode ter seguido. Mas hoje eu preciso dar suporte para aqueles que estão no meu convívio. Não necessariamente como filho direto, por exemplo, como um profissional da saúde, como médico, mas sempre há justiça. E se sempre há justiça, se existem causas atuais, causas anteriores, eu sei que eu preciso esquecer porque eu não suportaria todos os erros que eu cometi na vida. Isso tudo não é motivo para eu ser resignado diante da situação que eu vivo hoje? Independente de qual seja? Será que eu não tenho que parar e pensar? Caramba, eu devo ter feito tanta coisa ruim. Já fiz, né?
Vamos olhar para o histórico da humanidade aí, eu acho que ninguém precisa ter dúvida que já cometemos um monte de atrocidades. Não precisa ficar no acho. É certeza. Tem jeito. Então, se já fizemos um monte de atrocidade, não temos o preparo ainda necessário para ter consciência de tudo que aconteceu. Isso não é motivo para se resignar e aceitar os desígnios? Porque quando a gente reencarna, na grande maioria das vezes, há um acordo. E nesse acordo, geralmente, a gente implora para estar aqui. E promete, como diz o popular, mundos e fundos. Garante, enquanto a gente está lá, a gente garante que vai vir aqui e vai suportar tudo. E que vai sair daqui com 100% de acerto. Mas essa é a realidade? Não. A maioria volta sem cumprir o combinado e em boa parte das vezes com dívidas. Acrescenta mais dívidas. Por quê? Porque não aceita o sofrimento, não aceita a dificuldade, mal sofre. Reclama, blasfema, faz de tudo. Renega aquele que a gente falou que cuidaria, renega compromisso, renega familiar, renega... Tudo é problema. Tudo é problema. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu entender a justiça das aflições, porque tudo tem uma causa anterior ou atual. Né? Se eu criei um problema no trânsito e o cara vem e me agride, não é uma causa atual? Eu não poderia ter evitado se eu não criasse o problema? Às vezes é necessário até pedir desculpa quando está errado, mas qual o problema? Jesus nos ensinava, se te obrigou a andar 1000, ande 2000. Não contrarie, vamos lá. Ah, mas é humilhação. O que é humilhação? Você prefere estar humilhado, mas com Jesus ao seu lado? Ou ser recompensado na terra, mas contrariando Jesus? Porque tem no Evangelho também que aquele que recebe o prêmio na terra não terá o prêmio no céu. Então, por que eu vou querer o prêmio? A recompensa de ver aquele outro mal porque ele me prejudicou. Por que eu vou revidar? Jesus também nos ensinou, perdoa 70 vezes 7. Jesus também falou, deixa a sua oferenda e reconcilia-te com o seu inimigo. Vai, reconcilia-te com o seu inimigo. Então, os sofrimentos, independente de qual seja, a gente precisa entender como se comportar diante deles. A gente precisa perdoar, a gente precisa relevar, a gente precisa, inclusive, aceitar a humilhação, muitas das vezes. Porque essa humilhação é porque em outro momento a gente fez coisa errada. Ou pode ser lição para os outros. Uma missão. Para quem leu o livro Renúncia, a irmã vem de outro orbe para esse mundo, um mundo feliz, para esse mundo, para auxiliar uma pessoa muito afim dela, um espírito muito afim. Mas eles não ficariam juntos. Me desculpem o spoiler. Eles não ficariam juntos.
Mas vocês acham que iriam deixar ela vir de outro planeta para este planeta, reencarnar aqui, só para falar assim, vai, ficar batendo palma? Claro que não. Ela veio com outra missão. Ó, você vai, mas precisa cumprir outras tarefas. Precisa ensinar. Já que você já sabe, quanto mais é dado, mais é cobrado, não é isso? Se você já sabe, você quer ir lá? Então aproveite e ensine. Mas como que vai ensinar? Como que Jesus nos ensinou? Foi como? Ele nos ensinou a ir para a noite? Ele nos ensinou a ficar indo na praia? Nos ensinou a ficar indo para o mundo? Não. Nos ensinou a perdoar. Nos ensinou a amar. E o que essa irmã veio fazer? Junto com o apoio que ela veio dar ao Espírito? Ensinar o que é o amor. Ensinou para todos? Naquele momento, não. Ensinou para aqueles que estavam ao redor. Mas hoje é um livro. E esse ensinamento, hoje, se tornou muito maior do que antes. Então, aquele momento que aconteceu em 1600 e pouco, ainda é exemplo até hoje. Então, a gente não vem à Terra a passeio. Nós viemos aqui para resolver nossas questões passadas, e aqueles que já estão resolvidos com as questões passadas e estão aqui, estão ensinando. Mas ensinando o que o Cristo também ensinou. Então a gente não pode achar que a gente vai ficar aqui na vida mansa, sem dificuldade. Porque essa vida aqui não é a vida real. Aqui é uma passagem. É para aprender a se desenvolver. Na escola tem aqueles que vão para ensinar, os professores, e tem aqueles que vão para aprender. Mas todos estão lá trabalhando, se desenvolvendo. Porque estudar também é trabalho, né? Você está ali naquele trabalho de aprendizado. Aqui na Terra também é isso. Mão na massa. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou doente, se eu estou com qualquer questão com alguém, eu tenho que entender para quê. Não é por quê, não é ficar, por que eu estou passando por isso? Não, é para quê? O que eu posso fazer? O que eu posso resolver? Como eu posso agir? Qual é a solução que eu posso encontrar para isso aqui? Porque a gente não sabe. Um dia a gente está bem, no outro tudo muda. É no piscar de olhos. Então a gente não pode achar, mesmo que minha vida hoje esteja tranquila, eu não posso achar que vai ser assim para sempre. Poxa, Arthur, mas então você está sendo pessimista? Não, isso é a realidade da vida. Conhece alguém aqui que nunca passou por sofrimento? Conhece? Porque no texto diz, todos sofrem. Independente da riqueza ou da pobreza, todos sofrem. O tipo de sofrimento é diferente. E geralmente a gente acha que o sofrimento do outro é mais fácil que o nosso. Ah, mas você queria ver ele no meu lugar. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu conseguiria. É sempre assim. Sempre assim. Mas a gente não deve olhar para o sofrimento do outro. A gente deve olhar para o nosso. Mas para ficar lamentando? Mal sofrer? Não. Para encontrar a solução. Mesmo que a solução seja orar. Tem situações que a solução única é orar. Não tem outro caminho.
Não está nas suas mãos. E precisa orar. Pedir a Deus. Seja feita a sua vontade, não a minha, porque ainda tem isso. Que a gente ora querendo que aconteça o que eu quero e não o que precisa acontecer. Mas será que o que eu quero é o que eu combinei quando eu estava lá? Geralmente não. Geralmente não. Então até a maneira que eu vou orar precisa ser adequada, correta. Às vezes tem uma pessoa lá no leito de morte, já com a idade super avançada, e eu estou ali, meu Deus, tira-me dessa situação, traz ela de volta. Mas será que dá? Será que dá? Será que é isso? Para que eu quero que ela venha de volta? Para quê? Para alimentar meu egoísmo? Porque às vezes a pessoa já está na hora dela, precisa partir. Só que eu não consigo. Porque eu quero ela aqui. Mesmo que ela fique ali sofrendo, eu quero ela aqui comigo. Não pode ir. E se fosse você? Nessa situação? 90 e tantos anos, cansado, se arrastando. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente está muito idoso, né? Já fica pesa. Sem querer, assim, doido para ir embora, sem querer que as outras pessoas tivessem ali, ai, não vai. Né? É um cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente fica ali, mal sofrendo, desesperado. Mas o que eu preciso fazer é só falar, seja feita a sua vontade. Se tiver que ir, que vá. Mas se tiver que ficar, que fique. Também sofrer é a maneira como a gente olha para o problema. É encarar o problema com alegria. De novo, não é pedir. Mas já que ele está ali, vamos encará-lo. Com serenidade, com alegria, com um sorriso. Não é porque eu passei por um problema que eu tenho que chegar aqui e mal educado com todo mundo. Eu posso ser cordial ou não posso? Alguém gosta quando alguém passa por problema em casa e chega no trabalho mal educado com todo mundo? Alguém gosta? Primeira coisa que a gente faz é, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas e quando sou eu? Né? E quando sou eu? Aí eu tenho direito. Eu posso. Também não. Então, gente, fica aqui a reflexão de como a gente está encarando os problemas da vida. Se eu estou mal sofrendo ou se eu estou conseguindo bem sofrer. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que nos trouxeram reflexões profundas para o momento no qual cada um de nós está passando. E que bom, Senhor, ter a Ti como nosso modelo e guia, ter o Teu Evangelho para nos consolar e esclarecer, nos trazendo conforto para as nossas dores, para a nossa vida. Porque, como o Senhor mesmo disse, Tu vieste para que possamos ter vida em
abundância. Porque todas as nossas dores são consoladas com os teus ensinamentos. Porque, como sabemos, Senhor, tu não veio perder tempo. Tu vivenciou cada ensinamento. Em algum momento nos disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo e vós também podeis vencer. E aqui estamos nós, Senhor, bebendo dessa fonte do teu Evangelho para nos fortalecer no momento do desafio. E é tão bom ter o Senhor ao nosso lado. Como é bom sentir o teu amor tocar em nós. A tu colocares a mão onde dói. Porque a todo momento podemos ser consolados por ti. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor. Que essas vibrações que nos envolvem nesse instante se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que console a cada coração aflito e sobrecarregado. Gratidão, Senhor. E assim, nós te pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte da nossa reunião, mas te pedindo que continue conosco no momento do passe, para que cada um dos médiuns aqui presentes, passistas, possa, Senhor, ser uma ferramenta, um instrumento do teu amor. Que graça nos damos por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.